O, o soldo, Vazes nus? Aí o cara O que é isso? O que você falou? Eu falei, calma, soldo, calma. Mas deu pra aprender bastante alemão lá? Pô, enrolava bem, ó. Só não xingava os caras, que senão os caras entendiam, né? Tem que xingar em português. Apesar que o palavrão português, cara, é foda, bicho. Até no Japão. Entendem? O árbitro falou que se eu falasse filha da puta, tomar no cu, vai se fuder, eu era expulso. Mas falou em português. Bom. Brasileiro deixa pra lá. Vamos lá. Fala galera do Na Barreira, hoje o Na Barreira veio até Porto Feliz, mas por uma causa muito bacana. Viemos falar com ele, que foi um grande jogador e quem acompanhou aquele São Caetano na sua crescente com certeza deve lembrar. Ademar, um prazer em você falar com o Na Barreira. Obrigado, Bom. Pra mim é um prazer estar falando com vocês e na barreira eu não gostava de ficar, eu gostava de chutar a bola contra a barreira. E quem tava na barreira que você chutava não gostava de ficar não, viu Ademar? Com certeza. Eu creio que sim, porque a primeira falta era toda na barreira. De propósito. Você mirava na barreira a primeira, Ademar? A primeira falta quando o campo estava muito encharcado, e antigamente aquelas bolas não eram impermeáveis, né? Era muito pesada. Então a primeira bola eu tentava acertar a barreira, às vezes ela passava, mas quando acertava, na segunda você via, ela não era uma barreira normal, tática. Era uma barreira de fila indiana, era um atrás do outro. Olha aí que bela tática. Ademar, vamos falar um pouquinho da tua carreira. Você começou no Estrela, que é um time aqui da tua cidade. Isso, Estrela de Porto Feliz, ele veio de Itu, aí ficou em Porto Feliz, eu cheguei aqui para jogar nos juniores, sou natural de Tatuí. E logo com meia dúzia de partidas nos juniores, como eu já vinha jogando na Várzea, em Tatuí, eu já subi pro profissional. E a antiga segunda divisão, né, que antigamente era Série A1, aí divisão especial, que era muito forte, e tinha a segunda divisão. E eram muitos jogadores veteranos, quase no fim de carreira. Aí para começar como garoto era difícil. E aí foi uma experiência muito boa e acho que ajudou bastante no restante da minha carreira. Aí de lá você foi pro São José, é isso? Na realidade, em 92 eu fiz um bom campeonato na segunda divisão, fui contratado pelo Corinthians. Que pouca gente sabe disso aí, hein? Pouca gente sabe dessa história, que eu fui contratado pelo Corinthians. Chegando lá, tinha aquela geração campeã de 90, era muito difícil você entrar. E aí eu fiquei jogando no Aspirantes. No Aspirantes tinha Silvinho, Marques, Zé Elias, Embu, toda aquela galera que depois chegou a vencer a Copa São Paulo. Mas não teve muita oportunidade. Só como ditado, eu não joguei no Corinthians, só passei pelo Corinthians. Aí de lá dessa passagem você... Eu voltei pro Estrela, aí em 94 eu fui jogar no São José, em São José dos Campos, que era daí já começou Série A2. Aí foi a Série A2 do Paulista, era jovem ainda, pouco comprometimento em relação à parte física, tudo. E dificultou bastante para mim. E você sempre teve como característica esse seu chute forte ou foi uma coisa que você foi descobrindo ele ao longo da tua carreira? Não, eu sempre tive, né? Porque isso não é uma lenda, é verídico. Eu treinei com bola de medicine ball, né? Eu não sabia qual era a função da bola de medicine ball. E aí quando eu vi no clube lá em Tatuí que eu jogava, que tinha uma bola grande de areia lá, o meu amigo supôs e eu também supus que era para melhorar a força do chute. A gente chutava numa distância legal. Não machucava o pé não, Ademar? Então, o ligamento ficou bom, viu? Porque não estourou o ligamento, não fez nada. Só que não é aconselhável, viu? Criançada que tá começando aí, viu? Pega a borrachinha, vai fazer alguma coisa, porque a medicine ball é para outro tipo de exercício. E aí quando você ia chutar a bola no campo, você sentia uma diferença gigantesca, então, quando você pegava na bola? Então, aí eu via que a força era muito grande e o que eu comecei a notar? Isso eu fui aprender depois, com o tempo, quem me deu uns toques, já até atropelando, foi o Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha um dia, num chute a gol, a gente na fila, ele viu a força do meu chute, eu tive o prazer e que gostaria de ter jogado até mais tempo com ele, joguei em torno de 5, 6 meses com ele. Foi no São Caetano, né? No São Caetano. Ele na fila, ele olhou pra mim assim, a gente apostava, quem ganhasse, quem fizesse mais gols, o outro ia no hotel servir suco, servir o café da manhã. Uma brincadeira para dar uma descontraída. Pra dar uma motivada no chute a gol ali, pra você focar melhor tudo.
Então aí eu vi assim, pô, terminava o chute a gol, eu tinha 20, o Túlio tinha 2. Aí o Túlio falou pra mim assim, pô, se eu tivesse seu chute, cara, eu tinha jogado no Real Madrid, Barcelona, tudo. Pô, nem chutar bola eu sei onde eu joguei, cara. E aí eu comecei a ver assim, pô, realmente faz a diferença. Mas aí ele falou pra mim, então você tá preocupado em acertar o ângulo, tirar do goleiro. Mira a cara do goleiro. Se você não acertar a cara dele, a bola é gol. E aí eu comecei a ver que quando você vai bater com força, você não tem como colocar precisão. Tem que pôr força na sua perna. Agora a precisão é para falta curta, tudo. Você tem uma noção de onde você quer bater a bola. Mas não é exata, Não né? é exata. E a longa distância, assim, quanto mais longa a distância, mais a bola vai variar até chegar no goleiro. E a responsabilidade é muito maior do goleiro do que do batedor. Sim. Então você mirava a cara. Então mirava o Depois goleiro. disso aí. Daí eu falei assim, porra, precisa acertar o gol. Aí ele falava, ó, pra acontecer um gol, você tirando, a única chance é você colocar no ângulo. Você colocou lá, vai ser um golaço, pá, chance única. Se você, com a força que você tem, você acertar o gol, o goleiro pode frangar, ela pode dar no morrinho, ela pode desviar no zagueiro, ela pode bater variar, na barreira. ela pode bater na barreira, ela pode dar rebote o atacante fazer. Então as chances são maiores se você é só acertar o gol. Bacana, olha aí, que bela. Então você foi melhorando com o tempo, você foi pegando alguns macetes para te ajudar nisso aí. Eu era um atleta que, como vários que tem hoje, se cobrava muito e o grande problema no atleta, eu creio que todos que estão jogando hoje, é a autocobrança que a gente tem. É questão financeira, claro, o cara está ganhando bem, o atleta está ganhando bem, mas ele jogou mal uma partida, ele se cobra muito, o que eu errei, por que eu errei, e aí a gente começava, e eu era um atleta assim, pô, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, então já no próximo treino da semana eu já tentava melhorar naquilo que eu errei. Bacana. Então eu fui me moldando, porque eu vejo o atleta de futebol é um dom natural, mas você pode minimizar os seus defeitos. O que eu falo, não vai chegar nenhum craque aqui pra mim que vai falar assim, pô, eu sei chutar com a direita, eu sei chutar com a esquerda, sei cabecear, sei driblar. Não, ele vai ter defeitos. Sim. Então aí o que a gente pega? Minimiza os defeitos para as qualidades sobressair. Porque você tem um jogador bom, mas que a bola só sobra para ele na perna ruim, e vai aparecer mais o defeito do que a qualidade. Certo, e aí antes de você chegar no São Caetano, que você já citou, você passou pelo São Bento. Isso. Teve uma passagem, foi bacana por lá? Foi legal. Eu joguei em 95 e 96 com o falecido Zé Eduardo, que jogou no Corinthians, que era meu treinador, e ele me ensinou muita coisa. Pela altura, não ficar muito segundo pau como atacante, sempre procurar o primeiro. E foi num jogo desses, uma dica dessa do Zé Eduardo, que estava o Luiz Pereira lá, e eu ameacei de ficar no segundo pau, vim no primeiro pau e raspei essa bola e fiz o gol. E o Luiz Pereira estava lá, e aí me contactou para mim estar entrando para indo para o São Caetano. Que ele que estava montando esse projeto, isso, né, Ademar? No final de 96. Mas dentro dessa história tem um fato interessante. Na época o presidente do São Bento pediu para comprar o meu passe. E aí falou, quanto que você quer e tal? Eu não tinha nem ideia como é. Ele falou assim, vou te pagar 36 mil reais. Não me lembro por quê. Sim, lógico. Falei, porra, 36 mil reais, dava para comprar um carro bom na época, sabe? Até que dava para comprar um carro bom. Mas vou te pagar em 3 parcelas de 12 mil. Falei, tá bom. Aí acabou o presidente saindo, no fim o meu passe era 36 mil reais. Não tô valendo nada. E aí o São Caetano comprou ou foi uma negociação, foi pago esse valor para ir para o São Caetano? Daí o São Caetano eu fui por empréstimo. O presidente, na época lá, teve um desentendimento com a diretoria e o presidente saiu. E eu vim para o São Caetano. 97 você chegou lá, né? Eu cheguei no final de 96, que estava montando aquela geração aí. O César estava fazendo o teste, aí estava chegando o pessoal do suporte, que era uma empresa que ligada à Casas Bahia, que estava junto, e a prefeitura também estava no meio. Aí começou, aí depois montou e chegou a geração que veio 97, daí veio Dininho, veio Silvio Luiz, Daniel, veio o pessoal que era lá do Mirassol. Muita lá. gente boa. Muito jogador bom. Mas quando te chamaram para ir para o São Caetano, já tinham te falado, a gente está montando um projeto junto com umas parcerias de prefeitura. Você já sabia que era um projeto
visava coisas grandes, não era simplesmente montar um time. Sim, porque nós tínhamos jogado contra o São Caetano na Série A3, né? Eu estava no São Bento, e o São Caetano foi saco de pancada, ficou na última partida para ver se caía ou não caía. Uhum. E então, quando o Luiz Pereira me explanou todo o projeto, eu fui para São Caetano, e o pessoal falando que ia ter toda aquela mudança, tudo, eu acreditei. Eu acreditei no projeto, acreditei que eu poderia melhorar também lá, mas eu poderia crescer junto. Mas eu juro que na época eu relutei. Desconfiou um pouquinho. Não pelo projeto, mas pô, vou sair do interior para ir para a cidade grande, na capital, tudo, né? E a gente tinha aquele medo de ir para a capital, mas acabou dando certo. E como foi essa sua adaptação de sair do interior, onde você cresceu, você acostumou a viver, e chegar numa cidade grande? Foi muito difícil ou até que você conseguiu ir bem? Até que São Caetano é uma cidade que tem muito povo que veio do interior, que ficou ali por causa da GM, a montadora que está ali e tudo. E, então tem um povo bem interiorano, o povo dos outros estados, e a gente se adaptou melhor. Aí, para desenvolver no futebol, a gente tinha vários campos para treinar lá, enquanto que aqui no interior a gente tinha dificuldade, às vezes, de campo, tudo. O grande problema era se locomover lá dentro, né? Que, porra, tudo tem trânsito. Tudo tem trânsito. E aqui é tranquilão, né? E lá tudo tem trânsito, mas você já pegava o carro e saía por lá mesmo na cara e coragem, ou você ficava meio... Não, eu ficava com medo, porque eu tinha muito medo. Pô, em Porto Feliz hoje, eu cheguei em São Caetano em 96, então estão 22 anos que eu cheguei em São Caetano. Hoje em Porto Feliz tem um semáforo, cara. Era diferente. Porra, você entra na Goiás, lá em São Caetano, tem 200.